Irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 22 e 23. A gente vai dar continuidade à nossa série de exposições no Sermão do Monte. E hoje nós trataremos esses dois versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Vou deixar um tempinho os irmãos até encontrarem. Irmãos, encontraram? Amém. Assim está escrito: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? É esses dois versículos que nós vamos tratar esta noite. Bom, certamente vocês já ouviram aquele ditado: os olhos são a janela da alma. Não se tem um consenso de quem é essa frase. Alguns dizem que é uma frase de Leonardo da Vinci, outros de William Shakespeare. Porém, se a gente analisar, não parece uma paráfrase do que a gente acabou de ler? Exatamente. Meus irmãos, nós vamos falar sobre olhos. O olhar diz muitas coisas, não é mesmo? É através dos olhos que nós temos uma percepção de mundo, que nós vemos o que está ocorrendo ao nosso redor. Por vezes a gente não se dá conta, mas nós somos fisgados pelos nossos olhos. Basicamente, nós somos moldados por aquilo que atrai a nossa atenção. Nós não nos damos conta, por exemplo, de como o nosso próprio celular, por exemplo, tem um poder formativo sobre nós. Uma pesquisa feita, isso com cristãos, em torno de 8.000 cristãos, diz que cerca de 54% responderam que, ao acordar, eles a primeira coisa a fazer é checar o celular, o WhatsApp, e-mail, né? E 73%, isso é uma pesquisa feita com cristãos, 73% olham o celular antes das disciplinas espirituais, oração, meditação. Pode ser que isso aconteça com a gente. E ao final do dia, a gente diz: não tive tempo de orar, não tive tempo de meditar nas Escrituras. Inúmeros são os exemplos de formas que nós estamos sendo moldados ao longo dos nossos dias. Os nossos olhos capturam e tomam a nossa atenção. Eu não sei vocês, mas geralmente quando eu vou ao mercado, eu sempre levo uma listinha de coisas que tem para comprar. E eu sempre esqueço alguma coisa. E nessa lista, nunca eu coloco o item chocolate, chiclete, bala, essas guloseimas assim. Mas é eu chegar no caixa que eu bato os olhos nisso e é inevitavelmente já entra para as compras. Já aconteceu isso com você? Trabalhando nessa área, eu descobri que empresas pagam a mercados justamente esse espaço de exposição, para justamente estar mais próximo aos olhos. Então, quando os nossos olhos batem no produto, o que acontece é despertado em nós o desejo. E então a gente é impulsionado a comprar. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Ou seja, os olhos são a janela da alma, certo? Ok?
Mas o que isso significa? O que isso tem a ver com a gente? Se nós olharmos esses versículos separadamente, fora de um contexto, a gente diria que eles estão meio que perdidos ali. Do nada, Jesus começa a falar sobre olhos. Olha, se os teus olhos forem bons, se os olhos forem maus. Parece que esses versículos não fazem sentido. Porque versículos antes, o que Jesus está falando? Sobre tesouros no céu. E os versículos depois, nós vamos ver que ele vai falar sobre dois senhores. Então, esse assunto de olho não tem sentido, aparentemente. Mas para que a gente possa compreender o texto, a gente precisa recapitular um pouco. Nós estamos dentro de uma subdivisão do texto. Essa subdivisão ela vai do versículo 19 até o versículo 34. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode observar. O pastor Marcelo iniciou essa subdivisão no domingo retrasado. E nessa subdivisão, Jesus está falando de ambição. A ambição daqueles que pertencem ao reino, dos desejos dos discípulos de Jesus, dos cidadãos dos céus. E ele está falando que a ambição dos pertencentes a esse reino é diferente daqueles que não pertencem a esse reino. Pois os que não são pertencentes ao reino de Deus, as suas ambições estão somente aqui, neste mundo. Jesus está utilizando aqui, está usando algumas metáforas. Primeiro, ele fala de dois tipos de tesouro. Um que as traças e as ferrugem destroem, e o tesouro eterno, onde traças, ferrugens não destroem, onde o ladrão não pode furtar esse tesouro. Então Jesus fala daquilo que é, na linguagem de Agostinho, o epicentro da alma. Jesus fala do coração. Ele diz, olha, onde o seu tesouro estiver, o que você considera de mais importante, ali estará o seu coração. Dito isso, Jesus parte para essa metáfora que a gente acabou de ler. E agora ele vai falar de dois tipos de olhos: os olhos bons e os olhos maus. É nessa metáfora, nessas palavras de Jesus que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Então, se você estiver com sua Bíblia aberta, a gente vai permanecer no texto. Observando o contexto, a gente pode entender que esse texto, esses versículos não estão aqui de forma aleatória. E agora a gente vai entender o que Jesus está nos ensinando. Segundo alguns comentaristas, os olhos eram considerados pelos antigos como as janelas pelas quais a luz entra no corpo. Isso já era um ensinamento bastante antigo. Jesus não está falando algo totalmente novo. Ele está pegando um conceito que já era conhecido na época e ele está fazendo uso dele para trazer uma outra realidade. Ele diz, se os olhos, essa cultura, se os olhos, pois, tivessem boas condições, então todo o corpo estaria iluminado e receptivo aos benefícios que a luz poderia e pode comunicar. Mas se os olhos fossem maus, todo o corpo estaria imerso na escuridão. É o que Jesus está dizendo. Está dizendo algo que eles já conheciam, que era da familiaridade deles. Porém, Jesus está utilizando essa metáfora e dando a ela um sentido espiritual. Jesus está mostrando que todo o nosso ser está ligado ao nosso olhar. E ele diz, respeito a quem nós somos. O que nós olhamos, meus irmãos, influencia diretamente em quem somos. É por isso que nós precisamos refletir acerca de onde estão os nossos olhos. Lloyd Jones escreveu que só há duas maneiras para olharmos tudo quanto existe neste mundo: os olhos bons e os olhos maus. Isso quer dizer, quais são os valores
e princípios que existem dentro de você e você utiliza para observar as coisas, para observar as pessoas? Quais as prioridades, motivações que vão nortear o seu olhar? O que Jesus está falando novamente é a forma como nós olhamos, ela depende, sabe do quê? De como está o nosso coração. Por vezes, nós não nos atentamos a isso. Mas Salomão escreve em Provérbios dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se não guardar o coração e nele conter rancor, amargura, que tipo de olhar você terá? Se o seu coração está cheio de ira, você conseguirá olhar com amor? Com paz? É o que Jesus está nos mostrando. Duas formas de ver o mundo. Lembremos que Jesus estava falando dos tesouros, de onde o coração humano está. E a partir do versículo 24, Jesus fala que é impossível servir a dois senhores. Impossível, ele vai dizer, servir a Deus e ao dinheiro. E essa metáfora ocorre justamente no meio dessas duas. E a pergunta que fica é: o que são então os olhos bons e os olhos maus? O pastor John Piper diz que para que a gente possa entender melhor o que são os olhos maus, é preciso que a gente olhe para a parábola de Jesus, que está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, onde ele conta a parábola dos trabalhadores na vide. Alguns tinham aceitado que trabalhariam 12 horas por um denário. 12 horas por uma moeda de prata que representava justamente um dia de trabalho. Alguns foram contratados um pouco mais tarde. E por último, alguns foram contratados, era quase encerrando o expediente, 5 horas da tarde. Então, quando finaliza o dia, 6 horas, o contratante começa a pagar os trabalhadores. E ele começa fazendo o pagamento do último ao primeiro. E o que acontece? O que ele faz? Ele paga todos os trabalhadores com a mesma moeda, com a mesma quantia. Você imagina trabalhar o dia todo para receber a mesma coisa que alguém trabalhou 1 hora só? Justamente despertou indignação neles. Aqueles que trabalharam o dia todo começaram a murmurar, diz a parábola, contra o dono da casa. Eles ficaram furiosos. Alguns trabalharam tão pouco para receber a mesma coisa que a gente. Então o dono da casa diz, no versículo 15, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? O olho mau utilizado nessa parábola é justamente um paralelo com o versículo 23 que nós lemos agora. John Piper diz que o olho mau se refere a um olho que não pode ver a beleza da graça, que não pode ver a generosidade de Deus. É um olho que vê somente os tesouros deste mundo, as recompensas deste mundo, mas é cego para o que é verdadeiramente belo, precioso e eterno. Ou seja, são os olhos de quem tem o coração fixado em coisas tão pequenas e passageiras deste mundo. O problema, meus irmãos, não está em você sonhar com
coisas deste mundo, desejar algo, crescer profissionalmente, financeiramente. O problema está quando o seu coração é governado por essas coisas. Os olhos maus não podem enxergar as bênçãos de Deus. Aqueles que estão em trevas estão com seus olhos tomados por uma cegueira espiritual. É isso que nós vemos ao longo das Escrituras. Estão cegos, mortos em seus delitos e pecados. Não veem a beleza da graça de Deus. Esses são os olhos maus. Não enxergam a graça. As janelas da alma estão fechadas para o que de fato importa. Mas em contrapartida, os olhos bons, Jesus diz que são como uma lâmpada, capaz de iluminar todo o corpo. A gente só ligar uma pequena luz, às vezes, já traz uma claridade imensa. É justamente isso. Se os olhos são bons, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Os olhos bons são aqueles que foram iluminados pela luz que é Cristo. Pela lâmpada que é a palavra de Deus. Não é isso que o salmista, no Salmo 119, diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus está falando de uma realidade espiritual. Os olhos bons não são naturais do homem. É como aquele cego no Evangelho de João, capítulo 9, que Jesus o cura. Ele diz: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso também já aconteceu com você? Você consegue ver a beleza e a bondade da graça de Deus? Isso é tão interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que ele ora para que os olhos do coração fossem iluminados, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Amém? Entenda, os olhos do seu coração foram iluminados, para que você compreenda que há uma esperança para aqueles que ele chamou, para aqueles que fazem parte do povo que ele escolheu. E há também uma herança para o seu povo. E a gente batendo cabeça, né? Se preocupando com tanta coisa. Meus irmãos, é somente à luz da palavra de Deus em que nós teremos as nossas capacidades restauradas. A capacidade de olhar com generosidade, com graça. A capacidade de não olhar mais com justiça própria, tão cheios de nós, mas com misericórdia e amor com os outros. Se quisermos fazer uma leitura correta de todas as coisas, os seus olhos devem ser norteados pela palavra de Deus. Pois se, enquanto os nossos olhos não são norteados pelas Escrituras, eles serão guiados pelo nosso pecado. Serão guiados por filosofias anticristãs, humanistas, pelos bens, pelos títulos que possuem. Nosso olhar não conseguirá enxergar e contemplar a grandiosidade do amor de Deus por nós. O funcionamento dos nossos olhos está ligado à quantidade de luz ou trevas que há dentro de nós. Se Cristo, que é a luz, é de fato o Senhor da sua vida e governa o seu coração, o seu olhar funcionará perfeitamente. A nossa cosmovisão, a maneira que nós enxergamos o mundo, será plena acerca de tudo e de todos.
Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, irmãos, se Cristo não estiver no centro do coração, nosso olhar para esse mundo, nosso olhar para todas as coisas será sempre desesperador. É preciso termos conhecimento disso, pois nós viveremos de acordo com o que vimos. Nosso olhar diz respeito a todo o nosso ser. Nós viveremos de acordo com o que vimos, com o que enxergamos. A nossa caminhada, os passos, as escolhas, os relacionamentos, todas as nossas decisões serão profundamente pautadas pela forma como nós vemos o mundo. Ou será que a gente acha que a mídia, tantas coisas, não tem um poder formativo em nós? É por isso que nós precisamos da lente do Evangelho. Precisamos olhar com olhos redimidos. Olhar a esse mundo em trevas com a graça do Evangelho. Jesus estava fazendo um alerta, dizendo: olha, porém, se os seus olhos forem maus, é o corpo todo de escuridão. E ele diz: quão grande escuridão. Não tem como ter os olhos maus e viver bem. O olhar que desenvolve da vida de si mesmo, o olho mau, é um olhar sem luz, sem graça, sem Cristo. E por não ter Cristo diante dos seus olhos, muitas pessoas caem em angústia, desesperança, solidão, porque falta o principal, falta a luz de Cristo brilhando. Meus irmãos, se nós queremos experimentar uma vida plena e íntegra, digna do Evangelho, nós precisamos olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Olhar para essa sociedade em trevas, cheia de conflitos, com o olhar de Cristo. E isso determinará a forma como nós viveremos. Porque olhando como Cristo, pensando e agindo como Cristo, nós seremos conduzidos a viver como seus discípulos nessa terra. Nós viveremos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas se o meu olho está cheio de trevas, eu não consigo enxergar como Cristo enxerga. Eu correrei atrás das coisas que o mundo corre. Eu viverei nas mesmas ideias e práticas e filosofias que o mundo prega. Eu viverei como uma ovelha sem pastor, em total desespero, em um mundo em trevas. E essa noite, eu lhe convido a refletir. Quanto de Cristo tem em nosso olhar? O que determina a sua vida? A sua forma de ser? Com quais olhos você vê esse mundo? Os olhos do seu coração foram abertos? Você já agradeceu a Deus o milagre da sua conversão? A gente não era tão bonzinho assim, né? Nós estávamos cegos, perdidos neste mundo, cheios de nós mesmos, cheios de justiça própria, de vitimismos, de idolatrias. Mas Deus vem com a sua graça e nos alcança. E então agora os nossos olhos veem a beleza e a grandeza de um Deus que é todo poderoso,
É por isso que nós cantamos: Tu és soberano sobre todas as coisas. Quando Cristo entra em nossa vida, Ele nos faz enxergar. Ele cura o nosso olhar. Nos faz ter luz e não mais trevas. E Ele nos convida a vivermos conforme essa luz. Não como se estivéssemos em trevas, mas enxergando conforme a luz de Cristo, que ilumina os nossos olhos, a nossa alma, mente e coração. Nos capacita a vivermos de maneira digna do Evangelho, da sua palavra. Amém? Mas pode ser que você se encontre em um processo de perda de visão. O meu grau não é alto, mas sempre achei que eu chegava muito bem. E aí quando a gente vai fazer aqueles testes, a gente descobre que não é tão bom assim, né? A gente pensa que está tudo ok. E pode ser que você se encontre num processo de perda de visão, onde para você está tudo bem, você está enxergando naturalmente, 100%, mas as circunstâncias da vida podem ter feito você esfriar espiritualmente. Os seus olhos não estão vendo tão bem assim. Meu irmão, o conselho que eu lhe dou é o que o escritor aos Hebreus disse, capítulo 12: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua face. Contemplamos ao Senhor. Contemplamos a Tua grandeza, a Tua infinita graça conosco. Faz com que os nossos olhos permaneçam sempre fixos em Ti. Não deixe com que venhamos a nos desviar do Seu caminho, mas que nós permaneçamos sempre diante da Tua luz. Não deixe que as adversidades da vida, não deixe com que as circunstâncias transformem os nossos olhos em olhos maus. Não deixe com que o nosso coração se esfrie. Mas se porventura isso acontecer, faz-nos lembrar do Teu Filho, do sacrifício perfeito, para que a gente não ande cansados nem desanimados, mas com esperança certa em Ti. Pai, os nossos olhos são a janela da alma. Portanto, faz com que eles desejem a Tua luz constantemente. Faz com que o nosso coração transborde pela Tua presença. Faz com que os desejos em nós, os hábitos, sejam centrados em Ti. Ensina-nos, Pai, a olhar com olhos de misericórdia, de graça para com os nossos irmãos, para com aqueles, os nossos colegas de trabalho, colegas de estudo, e até mesmo, Senhor, com os nossos inimigos. Ensina-nos, Pai, a olhar através da Tua graça, porque foi justamente o que aconteceu com nós.
a tua graça nos alcançou. A tua graça nos perdoou. E é por isso que nós podemos agora olhar com bons olhos, perdoadores àqueles que nos ofendem. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus.